Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando, esse é mais um vídeo do canal Manda Pra Render. Quem viu aí o meu Instagram na semana passada, eu fiz o post de uma imagem de fachada de empreendimento e eu sei que realmente ela é uma das mais complicadas, né, das mais difíceis de se fazer. Se você então se interessa por esse assunto, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa aí as notificações para receber alerta quando sair vídeo novo. Bora lá e solta a vinheta. Bom pessoal, como eu já comentei aí em outros vídeos, se você quer atuar no nicho que eu atuo, que é dos grandes lançamentos, trabalhar com construtoras ou fazer parcerias com os estúdios também, você obrigatoriamente precisa saber fazer uma imagem de fachada, né? Ela é realmente aí a mais importante e vai fazer parte da lista de imagens de todo e qualquer projeto que a gente faz aqui dentro do estúdio. Eu concordo que ela é uma das imagens mais difíceis de se fazer porque acaba exigindo muitas técnicas, né, do artista. Ele precisa ser um artista completo. Entender desde leitura de projeto até saber fazer uma modelagem de arquitetura bem feita, texturização, fazer um plantio, fazer ali também a iluminação da cena, a composição. Claro que dentro de um estúdio essas funções acabam sendo divididas, né? Não vai ser uma única pessoa que vai fazer tudo isso. Mas como eu sempre falo, né, se você quer ser aquele profissional que todo estúdio quer ter trabalhando com ele, você precisa dominar tudo isso. Essa é uma dificuldade que eu vejo aí que é recorrente entre os estúdios, né? Porque muitas dessas características e dessas habilidades a gente só vai aprender mesmo no campo de batalha, né? Ganhando experiência na área, para entender aí a linguagem do mercado, como que os clientes querem que a gente entregue essas imagens, e é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Eu diria que as etapas aí onde os profissionais mais têm dificuldade, né, que realmente são as mais difíceis para uma imagem como essa, é a de composição da cena, né, e a de iluminação, a finalização. Todas as outras etapas que eu citei, né, desde a parte de leitura de projeto, modelagem, texturização, isso tudo aí já são habilidades que são meio que obrigatórias, né, para quem trabalha na nossa área. O que vai realmente exigir aí do artista é você saber fazer aquele storytelling da imagem que a gente chama, né, decidir como vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro plano da imagem, a composição do entorno, a iluminação, qual que é o mood que a imagem vai ter. É aí que eu vejo o pessoal tendo dificuldade e cometendo muitos erros. A primeira coisa aí que a gente precisa entender, pessoal, é que a gente tem que chegar num resultado não que a gente acha bonito ou que a gente gosta, e sim o que o nosso cliente espera. Eu falo isso porque eu vejo muita imagem que o pessoal faz e posta aí nas redes sociais, de imagens com aquele clima nublado, né, com aquele clima chuvoso, às vezes coloca ali um asfalto molhado com uma poça d'água ou algo do tipo. Só que pessoal, entende uma coisa, para o nicho dos grandes lançamentos, esse tipo de imagem definitivamente não rola. E eu afirmo isso aí sem dúvida nenhuma, pessoal, porque ao longo aí de quase 15 anos já à frente da Esfera, a gente já tentou também fazer esse tipo de iluminação, esse tipo de mood para as imagens, e o que mais acontecia era que se a gente mandava assim para o cliente, ia vir comentário dizendo que a imagem estava triste ou que a imagem não estava muito convidativa, e o comentário de todos os clientes era para deixar a imagem mais alegre, né, deixar a imagem com uma iluminação mais clara. E a gente tem que concordar que realmente às vezes fazer uma imagem com esse clima nublado, chuvoso, vai ficar algo muito interessante, muito bacana aos olhos de outro artista 3D, né? Porque a gente acaba ali vendo outras questões que o nosso cliente não vê. Para ele, o que importa? Ser uma imagem vendedora, uma imagem convidativa, que vai dar vontade realmente do cliente final morar naquele prédio. E a gente tem que concordar que quando a gente olha uma imagem chuvosa, né, não é aí o clima ideal para isso. Então, de forma geral, eu diria que o clima que mais agrada aí o mercado para uma imagem de fachada é aquele fim de tarde, quase anoitecendo, né, onde a gente tem aquele pôr do sol alaranjado e o céu tá limpo, né, com poucas nuvens. Eu vou colocar aqui alguns exemplos que a gente já fez aqui no estúdio com esse tipo de iluminação para vocês entenderem. Claro que existem clientes que vão preferir a imagem mais diurna, outro até um pouco mais noturna, mas de forma geral eu diria que esse clima aí de fim de tarde, né, 6h30 da tarde, é o horário ideal para uma imagem como essa. É muito comum também os nossos clientes, né, as construtoras, contratar mais de uma imagem para fachada, né? Então nesses casos a gente vai sempre fazer uma imagem diurna e outra noturna.
noturna, às vezes até no mesmo ângulo, né, a depender do gosto aí do cliente. E qual que é a dica que eu dou nesses casos, né? Tanto na imagem diurna como noturna, nunca trabalhar nos extremos, né? Então, a imagem diurna, eu nunca vou fazer aquele sol escaldante do meio-dia, né? Eu vou colocar ali um solzinho mais ameno, ou um sol da manhã, ou um sol ali já quase um fim de tarde. E a mesma coisa para uma imagem noturna, né? Eu nunca vou colocar aquele céu totalmente escuro, né? Então, uma imagem noturna eu vou trabalhar ali com um céuzinho mais azul, um pouco mais claro, e acender ali as luzes das varandas, para deixar a imagem sempre bem iluminada, né? Porque uma das coisas que os clientes não gostam é realmente quando fica áreas muito sombreadas e não consegue ver direito o projeto. E outra dica aí que eu quero dar para vocês aí muito importante, que eu diria que não é só para imagem de fachada, seria para qualquer imagem externa aí do empreendimento, é para tomar muito cuidado, né? Para a iluminação não alterar demais as cores dos acabamentos. Então eu vejo também muitas imagens onde aquele sol muito baixo acaba alaranjando demais a cena e o branco que deveria ser branco acaba virando ali um pouco alaranjado, ou se não uma imagem noturna que vem aquele azulado do céu e acaba contaminando demais a cena. Tem que tomar cuidado com isso, pessoal, porque realmente os clientes não gostam e eles querem ver as cores reais ali dos acabamentos, né? Então, claro que a gente tem que tomar cuidado também para não tirar demais, né, e não deixar a imagem artificial, mas a gente precisa ter um cuidado com essa questão. Então, normalmente a gente acaba ou tirando um pouquinho a saturação ali do HDR ou do Corona Sky para não azular tanto a cena, e também a gente sempre faz as máscaras, né, o wire color aí, para poder depois na pós-produção equilibrar tudo isso. Agora, falando um pouquinho aí sobre a composição da cena, a primeira coisa que a gente vai fazer quando começa um projeto é olhar lá no Google Street View e entender como que é o bairro, né, como que é ali o gabarito de altura do entorno, se a gente tem muitos prédios ou se tem casas. Essa daí vai ser a nossa primeira diretriz para começar a fazer essa composição. No caso onde o bairro aí é mais residencial e com casas, né, fica um pouquinho mais fácil, porque a gente acaba ali colocando alguns blocos genéricos de casa com umas copas de árvore e já acaba ficando legal, né? Mas quando tem muitos prédios em volta, a gente tem que tomar cuidado para não querer reproduzir fiel ao que é e acabar desvalorizando aí o nosso projeto, né? A gente tem que lembrar que a composição da cena, ela não pode brigar com o nosso projeto, com a nossa torre, né? Ela é a estrela da imagem. Então, na hora de colocar os prédios em volta, de fazer essa composição, tomar cuidado com a escala deles, né? Com o tamanho que eles vão ocupar ali na imagem e com as cores, enfim, tudo tem que ser pensado para não chamar mais atenção do que o nosso projeto. E essa dica vale também na hora de você escolher o céu que vai colocar na imagem, né? A gente acaba querendo colocar às vezes aí um céu bacana, com bastante nuvem, com bastante movimento, porque acha que vai ficar legal. E assim, para deixar a imagem artística, né, uma imagem bacana, eu até concordo que faz sentido, né? Mas nesse caso, né, para o nosso mercado, a gente tem que tomar esse cuidado, porque o céu não pode também chamar mais atenção do que o projeto. E falando um pouquinho mais sobre a composição desse entorno, né, a minha recomendação é para sempre fazer ele em 3D, né, utilizando blocos aí de torres que a gente pode pegar em bibliotecas pagas ou até bibliotecas gratuitas também, e deixar para colocar só na linha do horizonte, né, só para fechar aquela última linha de prédios, uma imagem, né, uma fotografia. Se tem uma coisa aí que deixa a imagem com uma característica bem artificial, é quando a gente tem só o nosso projeto, né, o nosso terreno ali com a nossa torre e uma foto de fundo e mais nada, né? Parece que o projeto ele tá aí no meio do nada. Então, a minha dica é essa: sempre que você for fazer essa composição do primeiro e segundo plano, utilizar os blocos em 3D para deixar com um aspecto aí mais real, né, e mais rico em detalhes. E um último cuidado que eu quero deixar aqui para vocês terem é em relação aos reflexos, pessoal, principalmente quando a gente está falando aí de uma torre que tenha muita pele de vidro, né? Essa imagem que eu postei na semana passada era um caso assim, onde a gente tinha ali no embasamento muito caixilho de vidro, né? Então, nesses casos, o que é legal a gente fazer? Ou fazer uma composição também em 3D pro reflexo, né? Colocar ali algumas torres, algumas casas, né? Algumas construções e árvores para simular realmente a cidade. Ou você pode resolver também colocando ali um plane com uma foto de cidade, de forma que reflita alguma coisa, né? O que a gente não pode fazer é deixar ele refletindo direto ali o Corona Sky, né? Ou a foto de HDR, que normalmente são uns descampados, não é uma foto de cidade. Fazendo isso, vai parecer que a nossa torre também está aí no meio do nada e realmente não vai ficar legal. Bom, pessoal, tem aí bastante coisa ainda que a gente poderia falar sobre uma imagem de fachada, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, por hoje eu vou encerrando por aqui. Eu estou me preparando aí, me organizando para começar a gravar uns vídeos mais práticos também, onde eu vou poder abrir uns arquivos aí que a gente fez, né? Posso até abrir aquele arquivo da fachada da semana passada para mostrar para vocês como que eu resolvi todas essas questões. Então, se ficou aí alguma dúvida ou se você tem aí alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, me dá ideias aí para gravar novos vídeos. Eu vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo.
vídeo, um grande abraço e manda para Render.